بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje temos o assunto muito importante e vamos tentar ver se em poucos minutos, inshallah, conseguimos dizer alguma coisa sobre este mesmo assunto, inshallah. Fiquem aí desse lado e vamos tentar ver se conseguimos acabar com algumas dúvidas, visto que as redes sociais andam lotadas de desinformação e nós estamos a tentar apenas fazer a nossa parte, não porque somos melhores ou porque sabemos, mas porque sentimos esta responsabilidade de tentarmos transmitir aquilo ou o pouco que a gente conhece. Mas entramos um pouco tarde devido a algumas circunstâncias, a algumas dificuldades que fomos encarando, mas já estamos aqui para ver se conseguimos dizer alguma coisa a respeito do assunto. O meu grande companheiro Mahmoud Omar, ele saúda-me, assalamu alaikum, e eu respondo alaikum assalam, votos de um live proveitoso, inshallah, e cá respondo obrigado e amém, que assim seja, não é? Que na verdade esta live seja, ou então este live seja proveitoso. E como sabemos, como todos sabem, que a língua fere mais que a espada, não é? E por isso que falar não é uma tarefa fácil. Há quem acha que falar é uma tarefa muito fácil. Mas na verdade falar não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil e é preciso que a pessoa olhe para o ambiente em que está, né? Para poder soltar só uma palavra. Então é muito difícil falarmos ou então falar, né? Porque o que você fala, o que você soltou, já saiu. E isto tem prejuízos. Pode ter prejuízos, assim como pode ter benefícios. Portanto, a língua, na verdade, é algo muito... é algo que podemos dizer que é muito perigoso, não é? E também pode não ser perigoso. Bom, vamos àquilo que é o nosso assunto. Respeitados irmãos, muitas das vezes nós temos nos deparado com este tipo de dizeres. As pessoas dizem que a Bíblia, ou então o Corão, plagiou a Bíblia. As pessoas dizem que o Corão plagiou a Bíblia. Ou seja, já que dentro da Bíblia existem nomes que se encontram dentro do Corão, daí que as pessoas dizem que o Corão, ou então Muhammad sallallahu alaihi wasallam, copiou isto de pessoas cristãs e judias. Nas minhas lives, dizer que tenho trazido assuntos de forma profunda, não. O que tenho feito é tentar, não é, estar presente, não é? Este aqui é o maior objetivo, estarmos em contacto convosco, como nossos irmãos, que é para não nos esquecer, né? Porque amanhã
depois da pandemia, se a gente começar a fazer programas onde dizer que, mas quem são esses? Então, preferimos mantermos-nos aqui ou então mantermos o contacto convosco através desta via. Por isso, não é algo profundo que eu vou aqui falar, mas é algo mesmo muito superficial também. Respeitado irmão, dizer que o Corão plagiou a Bíblia, esta seria uma acusação muito grave. Pois, como nós todos sabemos, que o Corão provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem é o dono do Corão é Allah. Corão são palavras de Allah. E Bíblia o que é? Bíblia é um conjunto de livros. É uma seleção de livros. Como diz a história, que naquele concílio de Niceia, quando estava para se decidir o livro que devia ser seguido, a Igreja Católica decidiu que os livros que hoje são usados fossem a ser usados. Não sei se faço perceber. Era no total 300 livros, de acordo com a história. Era no total 300 livros. Mas todos esses foram selecionados, não é? E a Igreja canonizou no Novo Testamento os 4 evangelhos, né? E no Antigo Testamento temos aqueles livros que também foram canonizados. Então, estes 300 livros, a Igreja escolheu apenas, no Novo Testamento, escolheu apenas os 4 livros para dizer que estes livros são fiáveis, são fidedignos, são de Deus. São livros revelados por Deus. No Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, foram selecionados livros para serem considerados como livros fiáveis. E os judeus também escolheram seus livros, que são aqueles 39 livros, não é? Que se encontram no Antigo Testamento e que hoje são usados pelos protestantes também. Disseram que estes 39 livros são livros canônicos. Os judeus. E que foram abraçados também pelos cristãos protestantes. Portanto, o Corão é livro de Deus. Nós, muçulmanos, acreditamos que o Corão é livro de Deus. Agora, falar de Bíblia, a Bíblia é um conjunto de livros. Livros que foram selecionados pelos seres humanos. Como eu disse, que antes eram 300 livros. Antes do concílio de Niceia, nesse caso, eram 300 livros. E, depois do concílio de Niceia, decidiu-se que deviam ser aqueles livros que hoje são usados, que na totalidade, na Bíblia Católica, são 73, no Antigo e Novo Testamento. E para os protestantes são 66, no Antigo e Novo Testamento. E a coisa não parou só por aí. Os testemunhas de Jeová existem versículos que não concordam. Não só testemunha de Jeová, mas também temos a Bíblia Nova Versão Internacional, que há versículos que eles não concordam. Nesse caso, riscaram, não existem. Né? Por quê? Dizem que esses versículos não se encontram no original do grego. Do grego, não do hebraico, nem do aramaico, mas sim do grego. Não se encontram no original, naqueles livros originais do grego, ou então nos manuais, nos manuscritos do grego. Logo, descontaram esses versículos. Então, perante estas mudanças todas, perante estas diferenças todas, e perante estes episódios todos, há aqui que refletirmos, não é? Que trazermos uma reflexão. Pois os 300 livros que outrora foram juntados perante o concílio, perante as pessoas, que as pessoas diziam que isto é o que os profetas ensinaram antigamente, né?
E a igreja, ou então os seres humanos disseram, não, isto não, isto sim. Isto não, isto sim. E sobrou o que sobrou. O que é que resta mais? Isto é, o que foi descontado faz parte da palavra de Deus ou não? E o que ficou faz parte da palavra de Deus ou não? Daí que havia necessidade ou há necessidade de recontar os factos. Pois a Bíblia é palavra de Deus. Assim dizem que a Bíblia é palavra de Deus. Nós, como muçulmanos, acreditamos que o Corão é palavra de Deus. O que quer dizer que ambos os livros têm a mesma origem. Não sei se digo ambos os livros ou todos os livros têm a mesma origem. Ou os seres humanos têm a crença de que a origem destes livros é divina. A origem destes livros, ou então estes livros, provém de Deus. Então, se estes livros provêm de Deus, obviamente que devia haver aqui alguma similaridade. Nos factos, devia haver aqui similaridade em quase tudo. Porque são livros de Deus. Não é nenhum plágio. Seria plágio se um livro fosse, ou então, isto é, se o Corão tivesse uma outra origem. Se os muçulmanos dissessem que o Corão tem uma outra origem, não é não origem divina, mas sim uma outra origem, tem uma outra fonte. Exemplo, o Corão é de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Se disséssemos que o Corão é de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aí nós teríamos, ou então as pessoas teriam, sim senhor, a sua razão de dizerem que o Corão plagiou a Bíblia, porque a Bíblia é palavra de Deus, enquanto que o Corão é palavra de Muhammad. Mas agora, Muhammad recebeu de Deus e disse que a Bíblia é palavra de Deus. Como é que as pessoas têm a coragem de dizer que o Corão plagiou a Bíblia? Esta é uma prova clara de que as pessoas não conhecem o Corão. Esta é uma prova clara de que as pessoas consomem informações de pessoas que têm ódio para com o Islã. Porque se conhecessem, se soubessem que o que contém no Corão são palavras de Allah, são palavras de Deus, então concordariam que, na verdade, o Corão é palavra de Deus, mas não é nenhum plágio. Agora vamos para o passo subsequente. Respeitados irmãos, a Bíblia teve seus momentos, ou então os livros dos profetas anteriores tiveram os seus momentos. Momentos altos e baixos. Não foram preservados como devia ser. Daí que os ensinamentos contidos dentro destes livros antigos, os seus ensinamentos foram modificados, foram adulterados. E porque estes livros têm a origem divina, têm a mesma origem que a origem do Corão, o Corão tinha que vir para recontar os factos. O Corão tinha que vir para repor a verdade. O Corão tinha que vir para poder reguiar o ser humano para a senda reta. Exemplo, se o Corão tivesse plagiado a Bíblia, Abraão seria acusado da mesma forma como é acusado dentro da Bíblia. Os leitores da Bíblia sabem muito bem que Abraão é tido como um homem adúltero, que teve Ismael através de uma via ilícita. Por isso que Ismael não é reconhecido, mesmo pelos judeus ou pelos cristãos, como um filho legítimo de Abraão. Logo, o Corão teria reconhecido este pecado cometido por Abraão. Mas o Corão veio limpar a imagem de Abraão, dizendo que Abraão não foi nenhum adúltero. A segunda esposa que Abraão teve, não foi nenhuma pessoa, digamos, fora do casamento, mas sim foi alguém que foi entregue como esposa dele. E Ismael é o filho da promessa de Abraão. Este é o Corão. Agora, se nós tivéssemos plagiado, ou então, se o Corão tivesse plagiado,
teríamos lançado a mesma acusação para Abraão, assim como judeus e cristãos fizeram ou fazem até hoje. Não reconhecem a Ismael como filho legítimo de Abraão, mas sabem que o primeiro filho de Abraão foi Ismael. Não reconhecem a ele como filho legítimo porque não reconhecem a ele porque acusam a ele que ele nasceu a partir de vias ilícitas. Jacob, é tido como um homem pecador. Ou então, vários profetas dentro da Bíblia são tidos como profetas ladrões, como profetas, digamos, que cometeram pecados no mundo. E se o Corão fosse plágio, se o Corão tivesse plagiado a Bíblia, seguiria a mesma senda. Mas, felizmente, o Corão trouxe a história real destas grandes figuras que passaram por este mundo, contando, isto é, limpando as suas imagens. E não quero aqui levar muito tempo convosco, ou então não quero roubar muito tempo vosso. Vou mostrar-vos o último versículo que eu preparei. Este versículo que é próprio Jesus Cristo que diz, né? Hoje mudei um pouco de espaço e não estou, na verdade, hoje a situação mesmo luminosa é mais crítica, mas inshallah, vamos tentar ver. João 10, versículo 11, versículo 8 diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus está a dizer todos os que vieram. Todos os que vieram antes de mim são ladrões. Irmão, tente analisar comigo quem foi Jesus Cristo. Em algumas partes da Bíblia, diz-se que Jesus Cristo foi um profeta de Allah. Em algumas partes da Bíblia, diz-se que Jesus Cristo foi um profeta de Deus. E nós, como muçulmanos, acreditamos que Jesus Cristo foi um profeta de Deus. E quando Jesus Cristo diz que aqueles que vieram antes de mim são todos ladrões, está a dizer o quê? Qual é a sua, digamos, interpretação neste versículo? Está a dizer que todos os profetas que vieram antes de Abraão, isto é, antes de Jesus, foram todos eles ladrões. Foram todos eles pecadores. A Bíblia atesta isso, que eles todos cometeram pecados. Lot cometeu incesto, né? São vários pecados, digamos, acusados ou então imputados aos profetas que passaram, que vieram antes de Jesus Cristo. E acha que estas palavras foram mesmo proferidas por Jesus Cristo? Então, Bíblia não pode, isto é, o Corão não pode ter plagiado a Bíblia. Porque o Corão também enveredaria por mesmos caminhos de desrespeitar os profetas que passaram. Mas o Corão, graças a Allah, o Corão veio limpar a imagem de todos esses profetas que a Bíblia não os reconhece como profetas, isto é, como pessoas que viveram de acordo com as ordens de Deus, que viveram de forma pura neste mundo. Agora, há aqui algo muito importante. Há figuras dentro da Bíblia importantíssimas, indispensáveis. E se o Alcorão tivesse plagiado a Bíblia, estas figuras também seriam importantes dentro do Corão. Falando concretamente dos cristãos, não é? Que muito valorizam a Paulo. O Corão veio depois de Paulo. Todos sabem. Paulo, como uma pessoa de um status muito elevado dentro do cristianismo e dentro da própria Bíblia, neste caso no Novo Testamento, se o Corão tivesse plagiado, se o Corão tivesse plagiado a Bíblia, teríamos aqui dentro do Corão o Paulo. Mas não temos Paulo dentro do Corão. Não temos Paulo dentro do Corão. O que quer dizer que não plagiou. O Corão não plagiou a Bíblia. Teríamos dentro do Corão os evangelistas,
que narraram, ou então, sim, narraram a vida de Jesus. Os 4 evangelistas, estamos a falar de Mateus, estamos a falar de Marcos, estamos a falar de João, ah, estamos a falar de João, estamos a falar de Lucas, né? Teríamos a eles dentro do Corão, porque narraram os evangelhos, narraram a vida de Cristo. Não temos dentro do Corão os nomes destas pessoas, mas são importantes dentro da Bíblia. Se o Corão tivesse plagiado a Bíblia, nós teríamos a eles dentro do Corão, mas o Corão não reconhece a eles, não fala deles. Por que não fala deles? Se nós plagiamos a eles, ou então se o Corão plagiou a eles. Ah? Então, queridos irmãos, o facto do Corão mencionar alguns factos que se encontram dentro da Bíblia não quer dizer que isto é plágio, mas sim veio para corrigir o que está mal mencionado dentro da Bíblia. Veio para corrigir, veio para retificar o que os escritores bíblicos mal escreveram. Prontos, termino por aqui. Há sinal aqui de que já não posso continuar mais. O vídeo foi um pouco mais longo. E, inshallah, espero ter dado algum, ou então espero terem tirado algum proveito neste vídeo. Mas deixa-me ler aqui algumas mensagens. Nelson Sebastião diz: Assalamu alaikum, Sheikh. Respondo: alaikum salam. Dorismo José diz: Assalamu alaikum, Sheikh. Ligado: wa alaikum salam. Muhammad Dabo diz: Assalamu alaikum, Sheikh Abdurrahman. Falo a partir da Guiné-Bissau, África Ocidental. Gostaria imensamente de assistir a este direto, mas não estou a conseguir abrir o vídeo. Opa, infelizmente. Adamo Hilário Adam diz: Mashallah, que Allah abençoe e lhe conceda forças no seu trabalho, Sheikh. Eu digo amém. Ali o Baldé diz: força, eu digo obrigado. Jeremias Paulo diz: ligado, assalamu alaikum, Sheikh, wa alaikum salam. Sérgio Abbas diz: na Bíblia não se registrou muitas profetas, né? Ou então queria dizer muitos profetas, se calhar, que se encontram mencionados no Alcorão. A Bíblia não falou nada do profeta Saleh, Shoaib, etc. A Bíblia nunca mencionou que todos os povos nunca mencionou que todos os povos receberam um enviado de Allah, certo? Jeremias Paulo diz: a imagem chega bem. Oh, jazakallahu khairan. Edmilson Malik diz: assalamu alaikum wa rahmatullahi. Eu digo alaikum salam. Basuco Sumar diz: está mofere. Não sei o que é. Certo. Voltamos, não é? Sérgio Abbas diz: Mashallah, o Alcorão não falou nada de Saulo, Paulo, muito certo. Muhammad Shali diz: Allahu Akbar. Muhammad Shali diz ainda que Allah nos aumente o conhecimento. Amém. Osvaldo Antônio diz: Assalamu alaikum, aguardo pelo áudio. Mashallah. Inshallah, vamos ver. Osvaldo Antônio diz: estou com problema de internet. Isso já é mau, mas inshallah vai estar tudo bem. Bom, como eu dizia, terminamos por aqui a nossa live. Espero ter feito chegar a informação. Como eu disse, não queria abordar e não estou a abordar as informações de forma profunda. É apenas uma reflexão que todos nós temos que fazer, pois há muita desinformação a respeito do Islã e nós, como muçulmanos, precisamos de tentar, não é, desvendar, tentar transmitir estas verdades, que é para os outros poderem ter conhecimento daquilo que é a nossa religião. Oh, irmão ali, o Balde quer meu número. É só levar. Mais 258, não é meu número, mas é o número da caravana de Dawa. Meu número já não é repassado assim de qualquer maneira, não é? Não é nenhum desprezo, mas eu penso que vai ter que me respeitar também. Ou então vai ter que respeitar a nossa regra, não é? É a regra da casa. Mas está aí o número disponível do nosso grupo, mais 258 84 47 13 4. Repito, mais 258 84 47 13 4. Este número da caravana de Dawa poderá conversar conosco, inshallah, a qualquer altura. Grande prazer termos estado convosco e até a próxima, inshallah, se assim Allah subhanahu wa ta'ala permitir. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.